Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo legal para o canal Brasil Carros. Hoje você vai surpreender com o vídeo, tem bastante curiosidades. Compensa assistir o vídeo até o fim. Aposto que você vai gostar e se gostar deixe um like. Se inscreva, compartilhe, isso ajuda muito. Vamos assistir. Basta colocar uma garrafa PET com água no reservatório do líquido de arrefecimento do seu carro e você nunca mais enfrentará esse problema. A limpeza do sistema de arrefecimento é essencial para manter o motor funcionando adequadamente, evitando problemas como superaquecimento e possíveis danos aos componentes internos do motor. Quando o radiador ou reservatório de água do sistema de arrefecimento está sujo, ele acumula óleo e impurezas que podem obstruir o fluxo do líquido de arrefecimento, reduzindo a eficiência do sistema. Isso aumenta o risco de falhas mecânicas, pois o motor pode não conseguir manter a temperatura ideal, comprometendo seu desempenho e diminuindo sua vida útil. Uma solução prática e eficaz para a limpeza desse sistema pode ser feita com uma garrafa PET. Ao colocar uma garrafa na entrada do radiador ou do reservatório de líquido refrigerante, cheia com água destilada ou um aditivo de arrefecimento próprio para o motor, cria-se uma forma de coletar as impurezas de maneira natural e econômica. Como o óleo e outras sujeiras presentes no sistema são menos densos que a água, eles tendem a flutuar e se mover para a garrafa PET, deixando o reservatório mais limpo. Essa técnica simples permite que as impurezas se separem do líquido de arrefecimento, mantendo o sistema limpo e funcionando de forma eficiente. Você conhece o carro Tempo Matador, o curioso rival da Volkswagen Kombi? O Tempo Matador foi um veículo utilitário produzido pela empresa alemã Vidal e Sonn, Tempo Werk, no início dos anos 1950. O modelo competia diretamente com outros utilitários da época, como a Volkswagen Kombi. O carro Tempo Matador, além da aparência similar, também utilizava um motor boxer refrigerado a ar, o mesmo encontrado nos primeiros modelos da Kombi. A principal diferença mecânica entre o Tempo Matador e a Kombi era o layout de tração. Enquanto a Kombi apresentava tração traseira, o Tempo Matador possuía tração dianteira. Após divergências entre a Tempo Werk e a Volkswagen, levaram à interrupção do fornecimento de motores pela Volkswagen, forçando a empresa Tempo a buscar outros fornecedores e desenvolver novos modelos. Apesar disso, o Tempo Matador desempenhou um papel importante no mercado automotivo europeu do pós-guerra, e é lembrado como um concorrente curioso e inovador da icônica Volkswagen Kombi. Você conhece o caminhão mais poderoso do exército americano? O caminhão Oshkosh M1070 com tração nas 8 rodas é considerado um dos veículos mais poderosos do exército americano, projetado para desempenhar missões críticas de transporte pesado em condições extremas. Desenvolvido pela Oshkosh Corporation nos Estados Unidos durante a década de 1990, o M1070 foi criado para atender às rigorosas demandas militares de mobilidade, durabilidade e capacidade de transportar cargas excepcionalmente pesadas em terrenos variados. A primeira versão deste cavalo mecânico robusto foi equipada com um motor Detroit diesel de 2 tempos, com 12 litros de cilindrada e 500 cavalos de potência, conferindo ao veículo a força necessária para enfrentar os desafios mais exigentes. Com tração integral em suas 8 rodas e um sistema avançado de suspensão e transmissão, o caminhão Oshkosh M1070 é capaz de rebocar tanques, artilharia pesada e outros equipamentos militares, mesmo em terrenos acidentados ou condições climáticas adversas. Você sabe como o carro elétrico da BYD consegue fazer um giro de 360 graus? O SUV mais luxuoso e tecnológico já fabricado pela BYD tem função que permite que o veículo se mova sem sair do lugar. O carro da fabricante chinesa BYD Yangwang 8 possui a função G-Turn, que permite que o veículo circule 360 graus. A tecnologia só é possível graças ao fato de o modelo ter um motor elétrico em cada roda. Com isso, o carro consegue fazer uma movimentação não habitual e entrar, por exemplo, em vagas de difícil acesso. O BYD Yangwang 8 é um veículo híbrido que possui um motor a combustão 2.0 aspirado, que funciona como um gerador, e auxilia na ampliação da autonomia do híbrido plug-in. Para quem acredita que rodar em 360 graus é o máximo de diferencial do carro, se prepare, ele também foi projetado para flutuar na água por até 30 minutos, uma margem de segurança impressionante. Você sabe o que é um skidder?
O skidder é uma máquina pesada robusta, similar a um trator, projetado especificamente para o transporte e extração de toras de madeira em operações florestais. Ele é utilizado principalmente em atividades de desmatamento controlado. Equipado com rodas ou esteiras, o skidder apresenta versatilidade para se deslocar em terrenos difíceis e irregulares. Os skidder geralmente possuem um sistema de braço hidráulico, chamado garra, que permite agarrar e segurar firmemente as toras de madeira durante o transporte. Esse braço pode ser articulado, facilitando o manuseio preciso e reduzindo o tempo de operação. Entre as principais características do skidder, destacam-se a sua alta potência, capaz de arrastar várias toras simultaneamente, e a estrutura reforçada, que suporta tanto o peso do material transportado quanto os impactos frequentes do terreno. A cabine do skidder é projetada para oferecer proteção ao operador, com reforços contra impactos de objetos. Você sabe como um navio consegue recolher a âncora do fundo do mar? Um navio se fixa em um local por meio do uso da âncora, que é uma peça de metal projetada para penetrar no fundo do mar e gerar resistência contra o movimento da embarcação. A âncora é conectada ao navio por uma corrente ou cabo chamado de amarra, cuja resistência e comprimento são calculados de acordo com o navio e as condições do local de fundeio. O peso da amarra, combinado com o formato e o peso da âncora, ajuda a garantir que a embarcação permaneça estável, mesmo sob a ação de ventos e correntes. Para recolher a âncora do fundo do mar exige um processo cuidadoso, pois ela está projetada para se fixar firmemente. Primeiro, o navio ajusta sua posição, para alinhar-se com a direção da corrente ou vento, reduzindo a tensão sobre a amarra. Isso facilita o levantamento da âncora. O guincho é acionado para começar a recolher a amarra. Inicialmente, a corrente é recolhida até ficar quase vertical em relação à proa do navio. Com a força vertical do guincho, a âncora é gradualmente desprendida do fundo do mar. Se ela estiver muito encravada, o navio pode se mover levemente em diferentes direções para facilitar a liberação. Você sabe como funcionam os retrovisores digitais? Os retrovisores digitais substituem os espelhos retrovisores tradicionais, utilizando câmeras para capturar imagens que são exibidas em telas. Essa tecnologia proporciona uma série de vantagens, incluindo uma visão aprimorada para os motoristas, especialmente em condições de baixa visibilidade. O Audi e-tron foi o primeiro automóvel de produção em série a ser equipado com retrovisores digitais, que projetam imagens captadas por câmeras em vez dos espelhos convencionais. Cada retrovisor digital é composto por uma pequena câmera instalada na lateral do veículo, cuja imagem é transmitida para telas OLED. As telas oferecem alta resolução e qualidade de imagem, permitindo ao motorista visualizar o que está acontecendo ao redor do veículo com maior clareza, sem os pontos cegos típicos dos espelhos tradicionais. O design das câmeras também pode reduzir a resistência ao vento, contribuindo para a eficiência aerodinâmica do veículo. Você sabia que os helicópteros podem ser usados na agricultura? Os helicópteros desempenham um papel crucial na pulverização de produtos químicos em plantações, oferecendo alta eficiência e precisão em comparação com métodos terrestres tradicionais. Essas aeronaves são geralmente modelos leves e ágeis, projetados para operar em baixas altitudes e em ambientes variados. Uma das principais características dos helicópteros agrícolas é a capacidade de carregar tanques de pulverização adaptados à fuselagem, equipados com sistemas avançados de bicos pulverizadores que garantem uma distribuição uniforme dos produtos químicos. Além disso, os pilotos contam com sistemas de navegação GPS que permitem rastreamento preciso e sobrevoo controlado das áreas de aplicação, minimizando desperdícios e impacto ambiental. Apesar de suas vantagens, o uso de helicópteros na agricultura também apresenta desvantagens significativas. O alto custo inicial de aquisição e os elevados custos operacionais, incluindo manutenção e combustível, são barreiras importantes, especialmente para pequenos agricultores. Você sabe como é feita a troca de pneus dos caminhões gigantes usados na mineração? É uma operação complexa e exige estrutura especializada devido ao tamanho, peso e características técnicas dos pneus desses veículos. Esses caminhões possuem pneus que podem superar 4 metros de altura e pesar mais de 5 toneladas, para suportar cargas extremas.
As borracharias especializadas nesse tipo de serviço geralmente estão localizadas dentro ou próximas das áreas de mineração, reduzindo o tempo de inatividade dos equipamentos. O processo começa com a identificação do problema no pneu, que pode variar desde perfurações até danos estruturais. O caminhão é posicionado em uma área específica, com macacos hidráulicos de grande porte e guindastes, além de máquinas para desmontagem e montagem de pneus. Após o levantamento do veículo, o pneu danificado é removido utilizando ferramentas pneumáticas e máquinas especializadas. E então o pneu é substituído por outro. Você conhece o trator gafanhoto? Os tratores adaptados, conhecidos como tratores gafanhoto, possuem uma característica distintiva: suas rodas são erguidas, elevando significativamente sua altura em relação ao solo, sem risco do trator ser danificado pela água salgada ou preso em terrenos arenosos ao rebocar embarcações. Apesar de sua aplicação inicial na agricultura, esses tratores encontraram uma funcionalidade única em regiões costeiras, onde são amplamente utilizados para rebocar barcos e lanchas. Essa adaptação permite que o trator opere em áreas de transição entre terra e água. Graças à maior altura, ele consegue levar a embarcação até o local onde é possível tirar o barco do reboque e navegar sozinho. A versatilidade desses tratores faz deles uma escolha ideal para pescadores e esportistas que precisam lançar e recolher embarcações no mar, especialmente em locais sem infraestrutura portuária adequada. Você sabia que a limpeza do casco de navios é uma prática essencial para manter o seu desempenho? Durante o tempo em operação, é comum que organismos marinhos, como cracas, algas e mexilhões, se acumulem na superfície submersa do casco do navio. Esse acúmulo aumenta o atrito do casco com a água, reduzindo a velocidade da embarcação ou exigindo maior consumo de combustível. Para mitigar esses problemas, a limpeza do casco pode ser feita com o navio retirado da água ou por meio de operações submersas. Quando o navio é posicionado em estaleiros, nesse ambiente, a equipe de manutenção utiliza jatos de água de alta pressão e ferramentas abrasivas para remover a incrustação, seguido pela aplicação de revestimentos anti-incrustantes que retardam a reincidência do problema. A limpeza submersa, por outro lado, é realizada com o navio ainda na água, utilizando mergulhadores ou robôs subaquáticos equipados com escovas rotativas e sistemas de sucção para remover os organismos acumulados. Você sabia que existe uma máquina incrível que literalmente carrega barcos gigantes como se fossem brinquedos? Estamos falando dos guinchos para barcos, também conhecido como Travel Lift. Ele é a solução perfeita para içar, transportar e lançar embarcações no mar com precisão e segurança. Mas como essa tecnologia funciona? Vem comigo que eu te explico. O Travel Lift é basicamente um guindaste móvel equipado com rodas e um sistema de correias super resistentes que envolvem o casco do barco. Com a ajuda de motores hidráulicos e elétricos, ele pode levantar barcos que pesam desde algumas toneladas até milhares. Esses gigantes são feitos para funcionar em marinas, estaleiros e portos comerciais. E sabe por que ele é tão essencial? Imagine realizar manutenções como pintura, reparos e inspeções na parte submersa do barco. Com o Travel Lift, é possível tirar o barco da água e colocá-lo em um suporte com rapidez e eficiência. Curta, compartilhe e marque aquele amigo que ama o mundo náutico. Você sabe por que as baleeiras são lançadas de uma rampa ao mar? As baleeiras são equipamentos salva-vidas essenciais para a segurança marítima, projetadas para garantir a evacuação rápida e segura de embarcações em situações de emergência. Existem dois métodos principais de lançamento: o lançamento controlado, no qual a baleeira é descida lentamente ao mar por meio de guinchos, e o lançamento livre, no qual a baleeira é liberada de uma rampa inclinada e cai diretamente na água. A escolha do método depende das condições de operação, do tipo de emergência e do projeto específico. As baleeiras lançadas com força ao mar, conhecidas como baleeiras de lançamento livre, são projetadas para situações extremas em que a evacuação rápida é crucial, onde condições adversas, como incêndios, explosões ou o risco iminente de naufrágio, tornam inviável o uso de sistemas de descida lenta. Nesses casos, o lançamento livre permite que a baleeira se distancie rapidamente da embarcação em perigo. Por outro lado,
O método de descida lenta é mais apropriado para cenários menos urgentes ou em situações controladas, onde há tempo suficiente para evacuar a tripulação e o risco imediato é menor. Você conhece os barcos que não afundam? Barcos de autocorreção, conhecidos como Self-Irrigating Boats, são embarcações projetadas para retornar automaticamente à sua posição normal de navegação após capotarem na água. Esse tipo de barco é amplamente utilizado em operações de resgate, onde a estabilidade e a segurança são cruciais. Quando um barco de autocorreção vira, a diferença entre o centro de gravidade e o centro de flutuabilidade cria um momento endireitante, uma força que ajuda o barco a retornar à posição normal. Com um centro de gravidade baixo, um design de casco otimizado e materiais de alta flutuabilidade, essas embarcações conseguem voltar à posição normal automaticamente após uma inversão, assegurando a segurança dos ocupantes em situações críticas. Além disso, esses barcos frequentemente possuem compartimentos selados e preenchidos com materiais de alta flutuabilidade, como espuma de poliestireno, que garantem a flutuabilidade mesmo em caso de entrada de água na embarcação. Você conhece os ônibus com um terceiro eixo direcional? Os ônibus equipados com um terceiro eixo com capacidade direcional apresentam uma solução técnica projetada para melhorar a manobrabilidade. Esse tipo de configuração é especialmente útil em ônibus de grande porte, que enfrentam desafios significativos ao realizar curvas em espaços reduzidos, como ruas estreitas ou áreas urbanas congestionadas. O terceiro eixo direcional possui a capacidade de girar de forma sincronizada ou proporcional ao eixo dianteiro, dependendo do sistema utilizado. Essa funcionalidade é alcançada por meio de sistemas mecânicos e hidráulicos que conectam os movimentos do volante aos componentes responsáveis pela direção do terceiro eixo traseiro. A principal vantagem desse sistema é a redução do raio de giro, permitindo que o veículo execute manobras mais precisas e seguras. Além disso, o terceiro eixo direcional minimiza o desgaste dos pneus e o estresse estrutural na carroceria, já que as rodas traseiras acompanham o movimento das dianteiras, evitando arrasto lateral. Você conhece os caminhões com alavanca da marcha gigante? O uso de uma alavanca grande no câmbio do tipo seca-sovaco apresenta uma série de vantagens e desvantagens, tanto no aspecto funcional quanto no ergonômico. Uma das principais vantagens é a melhoria do efeito de alavanca. Uma alavanca mais longa aumenta o braço de força, reduzindo o esforço necessário para trocar de marcha. Essa característica é particularmente útil em sistemas mecânicos que exigem mais força para engatar as marchas. Além disso, uma alavanca maior pode ser esteticamente agradável e personalizável, permitindo que os motoristas adaptem o caminhão ao seu estilo pessoal. Por outro lado, há desvantagens significativas associadas a essa modificação. Ela não oferece uma posição de operação confortável, causando a fadiga em trajetos longos. Outro problema é o aumento do tempo de troca de marchas. Com uma alavanca mais longa, o movimento necessário para completar a troca se torna maior, o que pode reduzir a eficiência das trocas em situações onde a rapidez é essencial. Você sabe por que o banco do garupa das motos esportivas é projetado de forma elevada? Essa configuração é escolhida devido a fatores relacionados ao design, à aerodinâmica e à funcionalidade da motocicleta. Esse formato não apenas contribui para a aparência dinâmica, mas também otimiza o desempenho aerodinâmico, já que a elevação do banco traseiro ajuda a direcionar o fluxo de ar de maneira eficiente sobre o piloto e o garupa, reduzindo a resistência ao movimento em alta velocidade. Além da estética e da aerodinâmica, o design elevado também acomoda melhor os componentes mecânicos essenciais, que ficam posicionados sob o banco. Outro aspecto relevante é que o banco traseiro mais alto desloca o peso do garupa para mais próximo do centro de gravidade da moto, o que melhora a estabilidade e o controle. No entanto, como as motos esportivas são projetadas com foco na performance individual, o conforto do garupa é uma prioridade secundária, resultando em um assento que pode ser menos ergonômico. Você sabe o que é um boroscópio automotivo? É uma ferramenta de inspeção visual projetada para acessar áreas internas e de difícil alcance em veículos, permitindo a análise detalhada de componentes e sistemas sem a necessidade de desmontagens. Trata-se de um dispositivo composto por uma sonda flexível equipada com uma câmera na sua extremidade, conectada a um monitor ou smartphone, que transmite as imagens em tempo real. O funcionamento do boroscópio baseia-se na introdução da sonda em áreas de interesse, como os cilindros do motor, sistemas de escapamento ou canais de arrefecimento.
A câmera na ponta da sonda captura as imagens, enquanto o operador manobra o dispositivo para explorar os componentes desejados. O boroscópio automotivo pode detectar desgaste em cilindros, válvulas e pistões, bem como verificar a presença de carbonização, rachaduras ou arranhões. Em resumo, o boroscópio é uma ferramenta indispensável para mecânicos e sua utilização aumenta a precisão na identificação de falhas. Você sabia que existem helicópteros que não possuem rotor de cauda? Isso é possível graças ao sistema NOTAR, uma tecnologia avançada que garante a estabilidade e a capacidade de voo dessas aeronaves de forma inovadora. O nome NOTAR vem da expressão inglesa no tail rotor, que significa sem rotor de cauda, e descreve um sistema de estabilização que substitui o rotor de cauda tradicional por um mecanismo interno. O funcionamento do sistema NOTAR é relativamente simples, mas extremamente eficaz. No lugar de um rotor de cauda externo, há uma ventoinha instalada dentro do cone da cauda da aeronave. Essa ventoinha cria um fluxo de ar que é canalizado para fora por aberturas laterais na cauda, gerando uma grande zona de baixa pressão, criando uma força que se opõe ao torque gerado pelo rotor principal, garantindo a estabilidade do helicóptero. Para controlar o movimento rotacional da aeronave, o piloto pode ajustar a abertura lateral de onde o ar é expelido ou alterar a velocidade da ventoinha. Esse controle preciso traz várias vantagens, já que o rotor pode ser danificado ou causar acidentes. Apesar de suas vantagens, o sistema NOTAR ainda é raro de ser encontrado devido ao alto custo. Você conhece as escavadeiras de demolição? A Caterpillar 352 Ultra High é uma máquina projetada especificamente para atender às demandas de demolição em alturas extremas com eficiência, segurança e versatilidade. Baseada na estrutura robusta da escavadeira convencional, este modelo incorpora um braço adaptado para operações de demolição, conhecido como Ultra High Reach, UHR, que permite o alcance em alturas significativamente maiores do que as escavadeiras padrão. Esse braço é projetado para suportar ferramentas pesadas, como tesouras hidráulicas, pulverizadores e martelos demolidores, mantendo estabilidade e controle precisos durante operações exigentes. O sistema hidráulico é otimizado para fornecer potência contínua e suave, garantindo o desempenho eficiente dos acessórios, mesmo em condições de trabalho severas. Combinando força, alcance e tecnologia avançada, essa escavadeira de demolição é uma solução eficiente para projetos complexos e desafiadores no setor da construção civil. Você sabia que são realizados testes de impacto em aviões e helicópteros? Os crash tests são procedimentos essenciais para garantir a segurança no desenvolvimento de aeronaves como aviões e helicópteros. Esses testes são realizados para avaliar a resistência estrutural, a eficiência dos sistemas de segurança e a capacidade de sobrevivência dos passageiros em situações de acidente. Durante o processo, as aeronaves são submetidas a simulações controladas de colisões, replicando cenários reais como pousos forçados, impactos em alta velocidade e quedas verticais. As análises incluem a deformação da fuselagem, a integridade das asas e rotores, além do comportamento dos assentos e cintos de segurança. Para isso, utilizam-se manequins instrumentados com sensores que medem forças de impacto, aceleração e possíveis lesões em partes do corpo. O objetivo principal é identificar falhas e aprimorar o design das aeronaves, aumentando a proteção dos ocupantes. Portas que abrem para cima, comumente chamados de portas-tesoura, asas de gaivota ou porta-borboleta, destacam-se pelo design diferenciado e frequentemente estão associados a veículos esportivos ou de luxo. Esses sistemas de abertura de portas não apenas conferem um apelo estético marcante, mas também apresentam características técnicas que influenciam tanto a funcionalidade quanto a experiência do usuário. As portas-tesoura abrem em um movimento vertical, minimizando o espaço lateral necessário para sua operação. Já as portas-asas de gaivota têm uma abertura articulada no teto, proporcionando um acesso mais amplo ao interior do veículo e destacando-se pelo impacto visual. Por outro lado, as portas-asa de borboleta combinam movimentos verticais e horizontais, criando um efeito visual dinâmico e sofisticado. Os custos de fabricação e manutenção dessas portas são mais elevados em comparação aos sistemas convencionais, o que restringe sua presença a carros de alto desempenho. Você já parou para pensar no que impede as rodas dos trens de deslizarem, mesmo com os trilhos molhados? A resposta é surpreendente e envolve um truque simples, mas genial.
As rodas dos trens são feitas de metal e projetadas para facilitar o deslocamento sobre trilhos, e apresentam desafios específicos relacionados à aderência, especialmente em condições de frenagem ou partida em superfícies com baixo coeficiente de atrito. Para romper a inércia e garantir que as rodas parem de rodar sem perder contato efetivo com os trilhos, uma solução utilizada é a aplicação de areia no ponto de contato entre as rodas e os trilhos de aço. Este processo aumenta o atrito, permitindo uma frenagem mais eficaz e evitando o deslizamento ou o patinamento das rodas. A aplicação da areia é realizada por sistemas automáticos ou manuais integrados ao trem, que depositam pequenas quantidades de areia diretamente à frente das rodas motrizes. A areia cria uma camada de alta fricção que melhora significativamente a aderência entre as superfícies metálicas, permitindo que as rodas transfiram força ao trilho sem girar em falso. Você sabe o que são manipuladores telescópicos? Também conhecidos como telehandlers, são equipamentos versáteis amplamente utilizados em diferentes setores, como construção civil e indústria. Sua principal característica é o braço telescópico, que pode ser estendido ou retraído para alcançar diferentes alturas e distâncias, proporcionando flexibilidade no manuseio de cargas. Esse braço é capaz de acomodar diferentes tipos de acessórios, como garfos, caçambas, guinchos e plataformas, o que permite que o telehandler execute uma ampla gama de tarefas. Sua capacidade de elevação varia conforme o modelo e a configuração, podendo suportar desde algumas toneladas até cargas mais pesadas, o que torna o equipamento ideal para aplicações que exigem potência e precisão. Além da capacidade de manuseio de cargas, os manipuladores telescópicos possuem tração nas 4 rodas e direção articulada, garantindo mobilidade em terrenos irregulares e de difícil acesso. Você sabia que existem caminhões com eixos dianteiros duplos? O caminhão Kenworth C508x8 destaca-se por sua configuração de 4 eixos, sendo que os 2 dianteiros são direcionais, uma característica fundamental que proporciona excelente força de tração e manobrabilidade. Essa capacidade permite que o veículo execute curvas com precisão, mesmo em terrenos irregulares e sob condições operacionais extremas. Além disso, o sistema de tração 8x8 garante que todas as rodas estejam engajadas, oferecendo desempenho superior em terrenos acidentados ou em superfícies irregulares. A combinação da tração integral com os eixos direcionais frontais resulta em um controle aprimorado do veículo, aumentando a segurança e a eficiência em operações que exigem força e precisão. Outro aspecto notável é a flexibilidade do modelo, que pode ser personalizado de acordo com as necessidades específicas, seja na escolha do motor, transmissão, configuração dos eixos ou outros componentes. Você já reparou que a maioria dos caminhões modernos não tem aquele capô longo, como os carros? Isso é graças à cabine basculante, uma solução que revolucionou o design dos caminhões. Mas o que é isso, e por que faz tanta diferença? A cabine basculante é uma estrutura que pode ser inclinada para a frente, revelando o motor e todos os componentes mecânicos debaixo dela. Isso facilita, e muito, o trabalho de manutenção e reparos. Em vez de ficar espremido tentando alcançar peças por um espaço apertado, o mecânico tem acesso total ao motor. Mas nem tudo são flores. O sistema de basculamento pode ser mais caro e precisa de cuidados extras, como garantir que não tenha nada solto dentro da cabine antes de inclinar. Então, por que a indústria adotou a cabine basculante? Simples, é uma combinação perfeita de eficiência, praticidade e economia. E aí, já sabia de tudo isso? Deixe seu comentário e compartilhe com aquele amigo que é apaixonado por caminhões.